Senhor presidente, nesse final de semana nós tivemos a primeira conferência de cúpula de legisladores sobre a questão do meio ambiente no Rio de Janeiro. Foram mais de 80 parlamentos representados, mais de 30 presidentes desses parlamentos e mais de 200 parlamentares que se fizeram presentes. Estarei lendo aqui parte do meu pronunciamento de abertura, onde eu disse que esse encontro, que pretende tornar-se um marco e uma referência para o desafio de concretizar em cada nação, em todos os pontos do planeta, as diversas agendas que há 20 anos vêm sendo estruturadas a partir dos princípios estabelecidos na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, mais conhecido como Rio 92. Naquela ocasião, representantes de quase todos os países do mundo, pertencentes não somente aos estratos governamentais, mas também às faixas mais amplas das diversas comunidades nacionais, conseguiram revolucionar a discussão sobre o desenvolvimento sustentável e o imperativo de reverter o processo de degradação ambiental global. Decorridos 2 décadas, trazemos para esta cúpula um objetivo igualmente revolucionário: integrar a esse movimento transnacional a capacidade de liderança dos parlamentos, utilizando seu poder, a sua competência e as suas funções nas administrações do Estado como alavanca da internalização e de estabilização institucional em cada país dos consensos mundiais relativos ao meio ambiente. É expressivo o rol das realizações resultantes da Rio 92, mas também é expressiva a necessidade de promover avanços mais profundos e mais sistemáticos em determinados temas, em determinadas regiões e juntos a determinados setores de atividades ainda pouco engajados, ainda poucos comprometidos com o esforço cujo objetivo final, para ser bem-sucedido, haverá de ser universal. É aí, precisamente, que a atuação dos parlamentos se torna única e insubstituível. Inicialmente, quando o parlamento promove o aprimoramento das legislações nacionais para que reflitam com integridade em nível local, respeitando as especificidades que caracterizam o ordenamento jurídico de cada país. Os sucessivos consensos globais que estejam ou venham a ser construídos em matéria ambiental. Também quando incorporam a rotina dos seus sistemas próprios de fiscalização e de controle, o acompanhamento, o monitoramento e avaliação dos processos e dos resultados das políticas públicas voltadas ao meio ambiente, legitimando-as como verdadeiros focos geradores de sentido da atuação estatal. Quando, da mesma forma, aplicam o princípio da sustentabilidade como geratriz de valor, como guia indispensável ao processo do equacionamento objetivo da Agenda de Desenvolvimento Social, da Agenda de Desenvolvimento Econômico e da Agenda de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E, por fim, conferem a esse conjunto de políticas o sentido de estabilidade que cabe aos temas de Estado e as desvinculam na proporção adequada das naturais turbulências que marcam a alternância no exercício do poder. Alternância essa, de certo, justa e necessária e incontornável, num mundo que rapidamente amplia e aprofunda a prática da democracia. O convite é para que possamos, ao longo destes poucos dias, discutir, aprimorar e estabelecer, sob forma de um protocolo de legisladores do Rio+20, um instrumento comum de orientação da ação parlamentar na esfera ambiental, uma plataforma que, a partir da qual se construa, no decurso do tempo, uma sólida base de princípios comuns e convergentes de atuação parlamentar, um rico processo de troca de experiência e de mútuo aprendizado, e, não menos importante, um histórico cada vez mais significativo de resultados nesse desafio que é tão crítico para o conjunto de toda a vida deste planeta.
Sou parlamentar com muitos anos de atuação no Poder Executivo. Posso afirmar e reconhecer o papel fundamental dos parlamentares na construção de uma legislação que atenda os anseios da sociedade e a necessidade de sermos práticos e cobrarmos a execução de políticas no Executivo. Em nome da Globo Brasil, na qual tenho a honra de presidir, desejo que o esforço de todos nós seja recompensado ao final, com o nível esperado de aprendizado, de troca de experiência e de compartilhamento de valores e de visões do mundo que cabe ao encontro do nível dessa primeira cúpula mundial de legisladores. Desejo mais ainda que alcancemos produzir, na consumação de nossa jornada, um documento que traduza junto a nós, mesmo e as nações que aqui representamos, a centralidade do tema ambiental, bem como o renovado papel que nele vislumbram para o legislador. Devo dizer, senhor presidente, que depois de um exaustivo debate e participação dos parlamentares nesse primeiro encontro da Cúpula Mundial de Legisladores, nós tivemos a felicidade de termos o senador Rodrigo Hollenberg como relator do protocolo final, que conseguiu, na sua construção, fazer com que as tendências, as reivindicações de todos os parlamentares fosse devidamente equacionada e participasse desse protocolo. Protocolo esse que foi assinado na presença do coordenador da Rio+20, o subsecretário-geral da ONU, onde, em resumo, diz o seguinte em termos de comprometimento por parte dos legisladores. Comprometemos-nos a renovar o compromisso político dos países com desenvolvimento sustentável, levando em considerações 3 dimensões principais: o crescimento econômico, a proteção ambiental e a justiça social. O princípio de não retrocesso no direito ambiental, abro aspas, que é uma preocupação em relação a Rio+20. Fortalecer a governança para o desenvolvimento sustentável nos níveis internacionais, regional e local. Fortalecer a resposta legislativa em nossos respectivos parlamentos para atingir os objetivos do Rio. Fortalecer o nosso comprometimento com políticas públicas sobre o desenvolvimento sustentável e uma economia verde, inclusiva, respeitando a soberania nacional. Trazer para o centro dos debates na formulação de políticas a redução dos riscos de desastres. Promover ou apoiar políticas públicas de erradicação da pobreza. No contexto do desenvolvimento sustentável, incentivar a inclusão do capital natural nas contas nacionais dos nossos respectivos países. Fazer avançar a legislação que integre a abordagem do capital natural na análise de políticas e no processo decisório. Desenvolver um plano de controle por parte dos legisladores nacionais para fiscalizar os nossos governos e os seus compromissos em relação à Conferência do Rio, bem como na forma de eles interagirem no processo internacionais e com a Agência das Nações Unidas sobre o tema de desenvolvimento sustentável, inclusive o início dos debates em nosso legislativo pelo menos anualmente, para avaliar o processo de implementação dos objetivos do Rio+20. E reunir-nos a cada 2 anos, no Rio de Janeiro, Brasil, na Cúpula Mundial de Legisladores, com o intuito de destacar e compartilhar as melhores práticas legislativas e relatar o progresso nacional frente a cada um dos objetivos da Cúpula Mundial dos Legisladores, em relação ao avanço das legislações e ao fortalecimento do controle. E debater novas estratégias internacionais para o desenvolvimento sustentável, ao passo que recomendamos que os governos ratifiquem o protocolo de Nagoya e convocamos os governos a apoiar a iniciação do processo de cúpula dos legisladores, de modo de reconhecê-lo no documento final do Rio+20, bem como apoiar os legisladores em seus esforços de promulgação de lei e de fortalecimento de fiscalização, bem como do controle de implementação dos compromissos assumidos no Rio pelos governantes.
Esse foi o protocolo, senhor presidente, que foi assinado por todos os parlamentares presentes e entregue ao subsecretário-geral da ONU e coordenador da Rio+20. E a dimensão desse processo faz com que amanhã, mais uma vez, nós tenhamos, entre outros encontros, do R20, que tem como chairman o governador Schwarzenegger, onde também a Globo se fará presente por mim representada, para que nós possamos dar continuidade e discutir principalmente com os governadores no sentido da consolidação e da efetivação daquilo que está sendo devidamente debatido, não só na Rio+20, mas no mundo como um todo. E, por fim, agradecer a minha indicação, que ao lado do senador Aloysio Nunes, ao lado do senador Roberto Requião, Rodrigo Hollenberg e Romero Jucá, estaremos também participando da Cúpula +20, representando o Senado naquele debate, naquela discussão a nível de governo. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado e que Deus proteja.